Boa noite, queridos. Graça e paz a todos que estão conectados na live da Oitava Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez com vocês num dia especial, dia 12 de agosto, momento que nós celebramos aí mais um ano da nossa amada IPB. Nos lembramos aí, em 1859, a chegada do missionário Ashman Green Simonton em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. E hoje nós celebramos aí 161 anos de história. Podemos olhar para trás e compreender que Deus tem cuidado de nós. E é um dia especial para toda a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, todos nós estamos aqui celebrando, alegres na certeza que Deus tem usado essa igreja como instrumento em suas mãos para a proclamação do reino e também pregarmos o evangelho genuíno. Então, obrigado a você que está conectado, sintonizado aqui na nossa live. Que Deus abençoe a sua vida. Esteja aqui conosco até o final, onde nós estaremos ministrando ao seu coração uma palavra de Deus e na certeza de que nós seremos aí abençoados pela presença do Senhor em nosso meio. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todos sempre. Então, louvamos a Deus por essa grande história que nós estamos aqui construindo juntamente com você, não somente na cidade de Juiz de Fora, mas em todo o Brasil, e também em mais de 42 países onde a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem chegado através de uma pregação genuína, homens comprometidos com o reino de Deus e trazendo essa mensagem transformadora. E por isso eu queria convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. É um texto que conhecemos e que iremos iniciar essa live nessa noite. Para que Deus nos abençoe através da sua ministração, da sua palavra. Então, Salmo 23, eu quero convidá-lo para que você abra aí rapidamente comigo esse texto. É o texto inicial que fala sobre o cuidado de Deus. E diz o texto aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das árvores de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça para amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse texto é um retrospecto da história da vida de Davi. Ele olha para o seu passado e compreende que Deus havia guardado a sua vida. E esse Deus que ele usa a metáfora de um pastor que cuida das suas ovelhas, ele se vê como ovelha do rebanho desse Deus, e esse Deus tem a cuidar de forma grandiosa pela sua vida, alimentando, livrando, mas também derramando a sua bondade sobre a sua existência. E cremos também que Deus tem feito isso conosco, com a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós louvamos a Deus por esse momento, que nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, creio, querido, que você tem motivos de louvor, de adoração a Deus, como eu tenho, e na certeza que Deus está aí com você, Deus está aqui comigo, a presença dEle é contínua, é real. Nós cremos um Deus pessoal que se relaciona conosco, e fazemos isso através da mediação de Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. Não precisamos de outros, de terceiros, para que a nossa ligação com Deus, que haja uma conexão. Mas temos Cristo. Cristo é a nossa verdadeira conexão e o nosso verdadeiro mediador. Então, queridos, eu quero convidá-lo para que você feche seus olhos. Nós estaremos orando, colocando a nossa vida diante da presença do Senhor nessa noite. Agradecendo mais uma vez aí pelos 161 anos de história da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui em Juiz de Fora nós somos 10 igrejas, mais algumas congregações. Então você pode vir a conhecer uma das nossas igrejas, né? Temos a primeira igreja ali no bairro Fábio, na rua
a Bernardo Mascarenhas, a segunda no Barbosa Laje, a terceira no bairro Grajaú, a quarta igreja no bairro São Mateus, a quinta igreja no bairro Santa Luzia, a sexta, a Vila Zanã, a sétima, Monte Castelo, a oitava igreja que eu pastoreio, que está ali no bairro Benfica, a nona igreja no bairro São Judas e a 10ª igreja ali no bairro São Pedro, a igreja Conexão. Então você pode vir a conhecer um pouco mais da nossa teologia, da nossa história, e eu creio que qualquer uma dessas igrejas que você participar, você será bem acolhido por nós, tá bom? Então vamos orar, queridos, colocando a nossa vida diante do Senhor, agradecendo mais uma live que nós fazemos aqui, agradecendo a sua presença, mas acima de tudo a presença do nosso Senhor conosco. Ele está na nossa casa, está onde você está, e na certeza que Ele nos abençoará. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus neste momento. Deus, obrigado porque nós podemos estar na Tua presença nessa noite. Obrigado porque nós podemos falar abertamente, abrir o nosso coração e entender que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Obrigado por mais um ano de história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que completa mais um ano de vida. Obrigado pela chegada aqui do missionário Ashton Green Simon em 1859, no dia 12 aqui de agosto, chegando no Rio de Janeiro, Pai, alguém que abriu mão de famílias, de projetos pessoais para servir o reino do Senhor. E, ó Pai, que neste momento o Senhor levante outros homens e mulheres também compromissados com o Teu reino, que possa fazer diferença em nossa nação, mas também em outras nações, povos, línguas e raças, ó Pai. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja centrada nas Escrituras, que ela seja e continue sendo essa instrumentalidade na vida de tantas pessoas. E na certeza que o Senhor tem grandes coisas a realizar na vida da nossa igreja. Obrigado pela 8ª Igreja Presbiteriana, essa igreja plantada ali no bairro Benfica, na rua Henrique Dias. Obrigado porque o Senhor me colocou ali como pastor e na certeza de que serei e tenho sido um instrumento do Senhor para abençoar as vidas que ali se encontram. Ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Se porventura temos falhado em alguma área, pedimos perdão. Oramos também pela nossa nação, o solo brasileiro, este momento peculiar que nos encontramos com tantos problemas, que o Senhor traga unidade no meio desse povo, que nós tenhamos apenas um mesmo pensamento, Pai, e estejamos pautados nas Escrituras, Pai, porque a Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Senhor venha reinar em nossa vida, reinar na história da nação brasileira. Obrigado por tudo, nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, vamos adorar o Senhor, cantar alegremente a esse Deus. E como é tempo de festa, de alegria, de gratidão, nós estaremos cantando porque tudo que Ele tem feito em nossa vida nós devemos agradecer. Com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.
ter que trocar a bateria rapidamente aqui, porque parece que tivemos um problema técnico aqui com relação ao microfone. Rapidamente aqui estamos trocando. Nós podemos sim agradecer ao Senhor com alegria, né? Porque Ele tem feito grandes coisas em nossa vida e temos motivo sim para louvar ao Senhor. São problemas aí que acontecem do ao vivo, né? Problemas técnicos. Vamos cantar mais uma vez? Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Amém. Dos montes correm para o mar, meu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Mais uma vez. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Os mundos conhecerão-te, Deus se encherá com tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Queridos, antes de trazer uma mensagem ao seu coração, eu gostaria de orar. Orar mais uma vez, orar pela sua vida, orar por aqueles que estão aqui conectados conosco, orar por aqueles que estarão ainda nessa live participando
e na certeza de que Deus estará abençoando a sua vida, mas também a vida da sua família. Então, se você tem algum motivo especial e deseja que nós estejamos orando aqui, eu gostaria que você pudesse ter a liberdade de dizer: pastor Regis, eu quero que o senhor ore pela minha família, ore que o senhor abra as portas de trabalho para mim. Então, eu quero que você tenha essa liberdade, se você quiser, é claro, você compartilhar conosco aqui, e posteriormente nós estaremos orando para que Deus, ele intervenha e mude a sua história. Nós cremos, como nós falamos aqui, no Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o seu povo. E aquilo que nós clamarmos, certamente, ele nos atenderá diante da sua soberana vontade. E esse Deus, ele tem agido na história da vida de tantas pessoas que no passado nós conhecemos as histórias bíblicas, como de Daniel e seus amigos, como de Davi, como de Paulo, Silas, Pedro e tantos outros, que nós vimos a ação de Deus intervencionista, né? Um Deus que dirige a história. E cremos que a oração é um instrumento que Deus tem nos dado para que nós nos acheguemos até o seu trono e também usemos também para que as nossas petições sejam colocadas diante dele e ele haja em nosso favor, ok? Então vamos orar, queridos, neste momento, pela vida da Oitava Igreja. Como nós temos orado aí, na semana que vem nós começamos mais uma etapa da nossa obra ali, colocando os pisos, para que logo em seguida nós possamos retornar com os nossos cultos presenciais, né? Com 30% da nossa capacidade ali, na nave do templo, com uma capacidade maior de onde nós estávamos ali no nosso salão. Então, motivo de alegria, de louvor, orar para as pessoas que estarão trabalhando ali e Deus usando as suas vidas para que a Oitava Igreja seja abençoada e tenhamos um templo ali mais confortável para receber mais pessoas em nosso meio. Então, louvamos a Deus aí pela sua vida e queremos orar por você nessa noite. Deus, obrigado por cada um que está aqui, mais uma vez. Oramos pela Oitava Igreja, por essa nova etapa que nós iniciaremos, que é a colocação ali do porcelanato. Obrigado pelos irmãos que estarão trabalhando ali, o nosso irmão Wagner e outros auxiliando. Meu Pai, que dentro em breve nós estejamos ali presencialmente em nosso templo, cultuando e celebrando ao Senhor. E que ali, ó Pai, o Teu nome seja honrado e glorificado. E continuemos fazendo história, a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, através da Oitava Igreja Presbiteriana desde de fora. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, pela vida da Cirlei, da Beth, da Raquel, da Beanice, o pai da Marcela e tantos outros aqui, talvez que irão chegar ou já estão participando. Que o Senhor derrame graça sobre essas famílias, ó Pai. E fale conosco através da sua palavra, que nós necessitamos de sermos alimentados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. É o texto que nós estaremos meditando a partir do verso 13. Marcos 3, a partir do verso 13. É o texto que nós estaremos meditando aqui nessa noite com você. Deus falando do nosso coração. Então, Marcos 3, de 13 ao verso 19. Marcos 3, de 13 a 19. E diz assim a palavra do Senhor: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Que Deus fale no nosso coração. Queridos, a nossa confissão de fé, no capítulo 10, o tema é vocação eficaz. E ali o texto declara o seguinte para nós: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, só esses ele servido um tempo por ele determinado e aceito chamar eficazmente pela sua palavra e pelo Espírito Santo.
tirando-os por Jesus daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isso ele faz iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes o coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-los pela onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus, mas de maneira que eles venham muito livremente, sendo para isso, diz o texto aqui, declarado de modo simples. Essa doutrina afirma que o Espírito Santo nunca falha em trazer salvação àqueles pecadores que ele pessoalmente chama a Cristo. Queridos, nós compreendemos que o chamado de Deus para a nossa vida é algo extraordinário. Certamente você irá se lembrar do momento aqui em que a palavra de Deus tocou uma mensagem pregada diante de uma leitura bíblica, ou de um livro, ou de um folheto, e que essa mensagem tocou profundamente o seu interior, o seu coração, e você compreendeu que você precisava de Jesus. Isso é o chamado eficaz. É quando nós somos impossibilitados de rejeitar esse chamado tão belo, que vem através da pregação do Evangelho. As pessoas que virão a Cristo e conhecerão a Cristo é tão somente através da pregação do Evangelho, compreendendo o seu estado pecaminoso e compreendendo quem é Cristo, né? A pessoa de Cristo, aquele que Deus enviou para morrer em nosso lugar e cumprir aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer, que é cumprir a lei de Deus e aplacar a ira de Deus que estava sendo derramada sobre nós por causa da nossa desobediência lá, representado pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então nós entendemos, queridos, que nesse contexto Deus nos chama para o serviço, para a sua obra, para a sua glória. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver aqui alguns personagens que nós conhecemos, que são chamados os apóstolos, que são chamados de forma eficaz para um propósito, para um fim, para cumprir o chamado que Deus havia estabelecido para as suas vidas, através do ministério de Cristo Jesus. Então, nós olhamos aqui que depois de subir ao monte, chamou aqueles que ele mesmo quis, diz o texto. E aqui está o nome de alguns deles que você certamente conhece e já estudou, talvez, na sua escola dominical, já ouviu algumas mensagens de alguns nomes, alguns mais proeminentes e outros mais desconhecidos, né? Você sabe quem é Pedro, você sabe quem é Tiago, quem é João, talvez você não conheça Bartolomeu, mas também este indivíduo, como Pedro e Tiago e João, foram instrumentos de Deus para transformar a sua sociedade e o seu tempo e perpassar a história humana. Queridos, nós queremos apresentar a vocês aqui algumas verdades que são essenciais para a nossa vida sobre o chamado soberano de Deus. Primeiro, precisamos entender que todos nós somos chamados segundo a vontade soberana de Deus. Quando nós olhamos para o texto que lemos aqui, o verso 13 vai dizer para nós, ele chamou para si os que ele quis. A palavra, literalmente, aqui é dizer aquele que ele mesmo queria ou quis. Enfatiza a escolha soberana de Jesus. Lá em João 15, verso 16, fala assim para nós, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Compreendemos que nós somos inabilitados, incapacitados por nós mesmos de buscarmos a Jesus ou de escolhermos a Jesus, mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha só que coisa extraordinária. Na nossa humana, por causa do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, nós éramos incapazes de buscar a Deus. A religião é uma palavra em latim que é religare, que é ligar o ser humano, o homem a Deus. E essa ligação ela só pode acontecer mediante a obra de Cristo. Nós, por nós mesmos, não podemos buscar a Deus a não ser que Ele nos busque primeiramente. É o que nós chamamos ali na teologia da missio Dei, a missão de Deus. E a missão de Deus ela acontece ali logo após a queda do homem no jardim do Éden, e ali nós conhecemos o proto-evangelho em Gênesis 3,15, que diz que
Ali Deus promete que enviaria alguém que viria da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e essa apenas estaria ferindo o calcanhar. E ali nós compreendemos que é uma manifestação do Evangelho, anunciando que seria necessário Jesus vir pagar um alto preço por nós, para que assim cada um de nós fosse reconciliado com Deus. Então, nesse texto, nós compreendemos que esses 12 que foram chamados, eles foram chamados segundo a vontade soberana de Deus. O texto é muito claro. Jesus chamou aqueles que ele quis. E você é um privilegiado. Se porventura você hoje pertence a Cristo, pertence à igreja visível, à igreja também invisível, você entenda que você é alvo do amor de Deus. Mas se você que está aqui ainda e não compreende essa mensagem do que é pertencer a Cristo, essa mensagem é para você também. Dizer que você precisa entender que a sua vida sem Jesus, ela não tem sentido nenhum, e você precisa atender esse chamado que Cristo está fazendo a você nessa noite. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus convida você, convida a mim para estar diante da sua presença. O chamado eficaz que ele tem para a nossa vida, nós não podemos rejeitá-lo. É um chamado doce. Existe uma canção antiga que diz: manso e suave, Jesus está chamando. Ele chama por mim, chama por você também. Ele tem nos chamado para comungar com ele, para estar na sua presença e gozar da plenitude daquilo que ele tem reservado para cada um de nós. Então o texto aqui, quando ele chama esses 12, o texto vai dizer que ele chamou para si aqueles que ele quis. Deus, ele usa quem ele quiser. Ele chama quem ele quiser. A mensagem é pregada para todos, mas somente aqueles que são eleitos, predestinados, que atenderão a esse chamado de Cristo. Porque você pode perguntar: mas pastor, Deus então, Jesus manda as pessoas para o inferno? Não. A nossa condição pecaminosa, em nosso estado, da nossa natureza, nós já nascemos em condenação. E o que Cristo faz através do seu chamado é nos tirar dessa condição pecaminosa e do estado do pecado e da condenação do pecado. Então é um milagre que ele faz em nossa vida, compreendermos que esse chamado eficaz é um chamado para a vida eterna. Ele chamou esses 12 para a vida eterna, e ele tem chamado você que está conectado aqui nessa noite para a vida eterna. Não fosse vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. É um mistério que Deus tem realizado na história, chamando aqueles que são seus. E aqueles que são de Jesus, de maneira alguma, ele lançará fora. Nós cremos que nós somos preservados na sua presença para servi-lo, para cumprir um propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. Esses 12 aqui que Jesus, ele chamou, que ele vocacionou, e ele treinou durante 3 anos para cumprir um ministério. Esses 12 homens conseguiram virar a mesa do Império Romano, o império mais poderoso daquele tempo. 12 homens com propósito. Embora nós entendamos que exista Judas, mas até Judas cumpriu um propósito. Nós compreendemos que os desígnios de Deus foram estabelecidos através da vida também de Judas. Embora ele tenha sido traidor, mas sim, o Deus soberano que nós cremos, ele chama todos. E até o ímpio, ele serve os propósitos que Deus estabeleceu na sua narrativa histórica soberana. Queridos, nós compreendemos que esse Deus, ele tem nos chamado para um propósito. Existe uma frase muito interessante que diz que nós não somos chamados para ficarmos salvos, sentados e sossegados. Mas existe um propósito no nosso chamado. E esse propósito precisa ser cumprido em nossa vida. Muitas vezes nós entendemos que nós somos chamados e queremos ficar apenas no stand-by. Mas Deus nos chamou para que sejamos servos da sua obra. Quando nós olhamos aqui para o texto, compreendemos que ele chamou para si aqueles que ele quis, mas ele chamou aqueles homens para uma missão específica. E a missão específica aqui, que eu quero que você olhe conosco aqui, o verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para o enviar a pregar
e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então Jesus envia esses 12 com um propósito específico, pregar o evangelho do reino, mas também trazer libertação aos cativos. Somos chamados vocacionados. A vocação eficaz, não podemos deixar de atender o chamado que Deus tem para a nossa vida. Aquele que Ele chamou, atenderá prontamente. E quando nós atendemos esse chamado, somos chamados para glorificar o nome de Cristo através da nossa vida. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós glorificamos a Deus através da pregação, de um testemunho real e vivo para aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Esses 12 são chamados para pregar, diz o texto, anunciar o reino, anunciar o arrependimento, a necessidade de reconciliação com o Criador. Mas também o texto aqui, Marcos declara que eles tinham a incumbência de libertar os cativos, aqueles que estavam aprisionados a demônios. A igreja não foi chamada para estar apenas em 4 paredes. A igreja foi chamada para estar ativa, participante na história do mundo. E a Igreja Presbiteriana, hoje nós estamos completando 161 anos de história. E a nossa história tem perpassado aí várias situações em que nós temos pregado, anunciado o reino de Cristo. Você pensar que nós estamos hoje em 42 países espalhados por aí, vários missionários, homens que foram incumbidos, chamados por Deus para trazer essa mensagem transformadora a todas as tribos, línguas e povos. Mas não somente aqueles que foram, ou seja, tiveram que extrapolar as fronteiras brasileiras, mas entender que nós ficamos também temos a responsabilidade missionária. A igreja ela é missionária. Lembramos, além de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão da igreja é aqui agora, mas também ela extrapola os limites do nosso território brasileiro e vai até os confins da terra. Nossa missão está no nosso bairro, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas também em outros países. Essa é a missão da Igreja Presbiteriana, mas a missão da Igreja do Senhor na sua totalidade. Nós somos chamados com uma vocação específica para cumprir uma missão também específica. Queridos, esses homens aqui, como nós falamos, eles impactaram a história, impactaram o seu tempo, foram chamados para serem instrumento de Deus, para pregar essa mensagem transformadora. E você que está conectado nessa live, nessa noite, você também tem esse chamado de Deus, chamar para pregar essa mensagem aos seus familiares, aos seus amigos, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Você foi chamado por Deus para ser um libertador de pessoas que estão cativas, aprisionadas a vícios, a demônios. Deus tem chamado a igreja com um propósito e nós precisamos cumprir este propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Queridos, a Igreja Presbiteriana, como nós falamos, completamos hoje 161 anos. Temos muita história para realizar até a volta de Jesus. Cumprindo essa missão, atendendo ao nosso chamado, mas também compreendendo que nós temos que influenciar o mundo em que nós estamos inseridos, sendo sal da terra e luz do mundo. Ashton Green Sabin chegou aqui no dia 12 de outubro de 1859, ali no Rio de Janeiro. E durante o seu ministério, em pouco tempo, ele deixou uma igreja organizada, um seminário e um jornal. Alguém que impactou o seu tempo. E vieram outros homens também, juntamente com ele, posteriormente, que puderam expandir o evangelho no território brasileiro, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, mas também no leste de Minas, e outros lugares do país, e a igreja foi se estendendo, porque estes homens do passado cumpriram o seu propósito e o seu chamado. E nós também temos essa responsabilidade de continuar a realizarmos e construirmos a nossa história. Então, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil, que Deus abençoe a nossa vida e que sejamos esse instrumento de Deus para mudar a história de muitas pessoas. Se você olhar posteriormente aqui, as histórias que acontecem através do ministério desses 12 homens, até Judas também, participante desse momento em que Deus usou
E Deus também deseja usar a sua vida como instrumento para transformar a nossa sociedade. Ok? Vamos orar, queridos, vamos estar agradecendo a Deus por mais um ano de história, mais um ano de vida que Deus permite que a IPB esteja presente aqui em solo brasileiro. E você que faz parte dessa história, vamos entender que nós somos chamados para um propósito e devemos cumprir eficazmente o chamado que Deus tem para cada um de nós, exercendo com temor e tremor os dons, os talentos que Deus estabeleceu para cada um de nós, ok? Oremos então. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, porque nós podemos estar aqui e agradecer porque completamos mais um ano de vida, 161 anos de história. Louvado ao Senhor pela história da IPB, louvado ao Senhor pela história das igrejas aqui na cidade de Fora, e louvamos ao Senhor pela 8ª Igreja Presbiteriana, que tem sido instrumento do Senhor para abençoar vidas. Que ali em Benfica nós sejamos luzeiros, sejamos sal da terra. E muitas pessoas venham se render ao Senhor através do conhecimento de Cristo, através da pregação verdadeira das Escrituras, ó Pai. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem sido Deus fiel e continuará sendo fiel até o momento que o Senhor voltará para nos resgatar, ó Pai, completamente, e que nos encontraremos eternamente com o Senhor. Obrigado por este momento, nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a você, mais uma vez, por estar presente aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Lembrando que nessa sexta-feira temos, mais uma vez, a nossa live ali com o tema cristão e a política. Na semana passada tivemos um problema na nossa transmissão, mas estamos aí, talvez, com um suporte técnico melhor para que possamos atendê-los e vocês ser participantes dessa live. Então, se você tem perguntas para serem feitas, você pode anotar aí, depois enviar pelo WhatsApp ali para os seus pastores, o pastor Daniel da 7ª Igreja, o pastor Cristiano da 5ª Igreja, o pastor Renato Corumbá da Igreja Bíblica do Brasil, o pastor Marcos César da 3ª Igreja Presbiteriana e o pastor Paulo Henrique da 6ª Igreja. Então você pode entrar em contato com eles se você tiver perguntas a respeito da relação do cristão e a política. Você pode fazer uma indagação, escrever ali no WhatsApp ou enviar para nós no dia da nossa live e estaremos aí abençoando e respondendo você, ok? Então que Deus abençoe sua vida, você tenha uma ótima semana aí na presença do Senhor.